Quero saudar os amados telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor Jesus. Nesse próximo domingo estudaremos a lição número 8, que tem por título A Igreja de Cristo. O nosso autor, ele divide essa lição em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele vai falar da comunidade de fiéis, no qual ele vai falar do termo igreja e as suas raízes linguísticas. No tópico 2, ele vai falar dos elementos que identificam uma igreja. Ele vai falar sobre as características da Igreja de Cristo. No terceiro tópico, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, a implicação desse título na igreja, a igreja enquanto corpo de Cristo. Falando sobre a comunidade dos fiéis, temos que falar sobre o termo eclesia, que quer dizer, literalmente, os chamados para fora. É um termo grego usado pelos antigos para denominar aquela assembleia de cidadãos que eram convocados e assim eram chamados para fora dos seus lares para se reunirem em assembleia para discutir assuntos da cidade. O Senhor Jesus foi o primeiro a chamar assim a sua comunidade de fiéis, eclesia. Ele queria que nós entendêssemos que nós fomos aqueles que nós fomos chamados para fora de onde estávamos antes e fomos convocados para estar junto com Ele, congregados numa assembleia. Mas nós podemos perguntar, quando foi que Cristo nos convocou? Lá em João, capítulo 12, versículo 32, tem um texto bastante interessante que diz o seguinte: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus nos convocou na cruz do Calvário. Quando ele foi levantar naquela cruz, ele estava ali, convocando a sua eclesia. Mas podemos perguntar, de onde Cristo nos chamou? De onde Ele quer que nós saiamos? Os escritores hebreus falam uma coisa muito interessante aqui, em Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O escritor aos Hebreus, ele dá um significado teológico ao fato de Jesus ter sido crucificado fora da cidade. Então, se alguém quer ir atrás de Cristo, quer ir até Cristo, primeiro ele tem que sair da cidade. E nós saímos dessa cidade quando abandonamos a forma de viver deste mundo e passamos a adotar a forma de viver de Cristo. E nós sofremos este vitupério. Quando nós deixamos o modo de viver deste mundo, as pessoas nos olham como estranhos, como esquisitos. Mas mesmo que o mundo possa nos rejeitar e possamos sofrer esse vitupério, devemos ir até Cristo, porque o melhor que o mundo pode nos oferecer nem se compara com aquilo que Cristo tem preparado para nós. No segundo tópico, ao falar sobre as características da igreja, nós temos que primeiro encontrar uma definição do que é a igreja. O que é uma igreja? A igreja, podemos definir assim: são aqueles congregados na dispensação da graça, em torno da fé que Cristo é Senhor e Salvador. A igreja ela nasceu no dia de Pentecostes. No descer do Espírito Santo, ali o Espírito Santo estava fazendo nascer a sua eclesia, a sua igreja. A igreja ela nasceu com cerca de 120 membros, sendo, depois da pregação de Pedro, acrescido cerca de 3.000 almas. Mas qual é a missão da igreja? Quais são as atividades típicas da igreja? Bem, Jesus disse algo interessante, nos textos bastante conhecidos. Ele disse o seguinte: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Duas ações aqui, elas são destacadas: o ide e o ensinando. O ide fala da missão da igreja em pregar o Evangelho, em levar essa mensagem de salvação que liberta os cativos das algemas do pecado e os resgata do reino de Satanás. Mas também, uma vez que ele se converte, é preciso o ensinar da palavra. Então essa também é uma missão da igreja, um ensino metódico, sistemático e contínuo da palavra de Deus. Mas podemos ainda falar de uma terceira atividade típica da igreja. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: ofereçamos sempre a Deus Pai
mediante Jesus, um sacrifício de louvor. O louvor, a doxologia, a adoração também é uma atividade típica da Igreja de Cristo. O nosso autor também vai falar sobre o que nós chamamos de ordenanças. O que são ordenanças? Ordenanças são eventos simbólicos no qual nós expressamos a nossa fé em Cristo. Nós temos dois. Nós temos o batismo e a ceia do Senhor. O batismo, ele é um ritual de iniciação cristã. É uma profissão de fé pública em Jesus Cristo. E ele representa a nossa entrada no corpo de Cristo. A ceia do Senhor, ela também é uma expressão da nossa fé. Ela simboliza nosso corpo com o cabeça, que é Cristo, e com o seu corpo, que é a igreja. Tratando sobre o terceiro tópico, nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Jesus usa de títulos, o Espírito Santo ao longo de várias cartas, ele usa de títulos para que nós entendamos melhor qual a relação que existe entre Cristo e a sua igreja. A igreja, ela é chamada de a casa de Deus. Ela é chamada assim para que nós entendamos que nós somos templo do Espírito Santo e também que nós somos a família de Deus. A igreja também é chamada de os ramos da videira verdadeira, porque assim como os ramos são totalmente dependentes da videira, assim também nós somos totalmente dependentes de Cristo. A igreja também é chamada de as ovelhas do bom pastor. Aí nós podemos ver o zelo, o cuidado e a necessidade de sermos guiados por esse pastor. A igreja também é chamada de a noiva de Cristo. Essa metáfora é interessante porque ela tanto fala da necessidade de nos resguardarmos em pureza para o nosso noivo, que é Cristo, como fala também da submissão que temos com Ele e do compromisso que temos com Ele. E, finalmente, a analogia que dá nome a esse tópico fala que a igreja ela é chamada de corpo de Cristo. E essa analogia, ela nos fala de duas coisas interessantes. Primeiro, da nossa relação com Cristo, que é o cabeça, e assim como um corpo, ele depende totalmente da sua cabeça, que ela é coordenada totalmente pela sua cabeça, assim devemos nós ser totalmente, em todos os âmbitos da nossa vida, coordenados por Cristo. Mas essa analogia também nos fala sobre a nossa comunhão do corpo uns com os outros. Porque assim como no corpo de um ser humano, existem vários órgãos diferentes com diferentes funções, mas todos cooperam ao mesmo tempo e todos são apenas um corpo. Nós podemos ter as nossas diferenças, mas todos nós somos unidos em um só corpo, mediante uma só cabeça que é Cristo. E eu quero lhe convidar para no próximo domingo estarmos na escola dominical, onde nós vamos crescer e prosseguir em crescer, em conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.